Olá pessoal, neste vídeo irei falar sobre redução ao primeiro quadrante. Vamos dizer que é para gravar algumas coisas que já foram aprendidas nos outros 3 vídeos anteriores. Nos últimos 3 vídeos eu comentei sobre o seno, cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Lá vocês tinham de olhar em qual quadrante caiu o ângulo e faziam semelhança de triângulo, ou olhavam a simetria com o eixo X ou o eixo Y. Aqui a ideia é bem semelhante, porque a gente vai usar os mesmos critérios, porém a gente vai usar uma formulazinha para poder gravar isso mais fácil. Neste vídeo eu vou fazer alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento dessa parte. Por exemplo, se a gente quer calcular o valor do seno de 2π sobre 3. Se a gente olha aqui para o eixo Y, a gente consegue uma simetria desse ângulo todo aqui com um ângulo de 60 graus, porque esse triângulo formado aqui, que eu estou marcando, né, com o mouse, é o mesmo triângulo desse formado aqui. Quer dizer, então, que esse tamanho aqui, ou seja, essa altura aqui, é a mesma para os dois triângulos. Portanto, o seno deles são iguais. Então, o que a gente conclui é que o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. Mas se a gente pensar bem o que foi feito, a gente pegou o 180, subtraiu o 120, chegou em 60. Quer dizer que o seno de 60 é igual ao seno de 120. Ou melhor dizendo, o seno de π menos o ângulo alfa, seno do π menos alfa, que seria o 60, é igual ao seno de 60. Mas e se a gente for olhar o cosseno? Por exemplo, o ângulo de 135 graus, que é todo esse ângulo aqui. Bom, o cosseno de 135 graus, se a gente olhar a simetria dele com o eixo Y, a gente consegue que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. E como que a gente faz isso? Bom, 180 menos 135 é 45, mas reparem que está na parte negativa do eixo Y. Então, quer dizer, então, que o cosseno de 180 menos um ângulo alfa é menos o cosseno de alfa. Ou seja, se eu pego 180 menos 135, eu consigo 45, mas então o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45 graus. E se a gente for olhar a tangente? Bom, a tangente, a ideia também é semelhante. A gente pode pegar aqui o ângulo de 3π sobre 4, que é todo esse aqui. Se a gente faz a tangente, a gente tem que lembrar que para encontrá-la, a gente vai pegar a reta que passa pela origem, pelo ponto O aqui, e que vai até a reta aqui da tangente. Esse tamanho é o tamanho da tangente, mas reparem que esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui. No fim das contas, a tangente de 3π sobre 4 é a mesma coisa da tangente de π sobre 4 com sinal negativo, ou seja, a tangente de π menos alfa é igual a menos a tangente de alfa. Então, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Até agora, a gente falou do seno, do cosseno e da tangente no segundo quadrante. A gente reduziu ao primeiro quadrante o segundo quadrante. E se a gente quiser olhar o terceiro quadrante? A ideia é semelhante. Por exemplo, se eu pego o ângulo de 210, ou 7π sobre 6, se a gente faz aqui a simetria com o eixo Y e aí encontra que esse triângulo aqui formado, que eu estou fazendo com o mouse aqui, é semelhante a esse triângulo aqui, quer dizer então que o seno de 30 graus é a mesma coisa do seno de 210 graus, mas com sinal negativo. Ou seja, o seno de π mais alfa é a mesma coisa do menos seno de alfa, porque a gente só mudou o sinal aqui. Então, a gente só precisa saber qual que é esse ângulo aqui, ou seja, o quanto que passou de π, para saber o seno do ângulo no terceiro quadrante, fazendo a redução ao primeiro quadrante. Mas e o cosseno? Bom, o cosseno é semelhante também. Se a gente reparar, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. O que eu quero calcular é o ângulo de 5π sobre 4. Mas como esse é oposto pelo vértice desse, esse triângulo aqui é congruente a esse, ou seja, é igual a esse, e todos os ângulos são iguais, então esse tamanho aqui é o mesmo tamanho que esse. Portanto, o cosseno de π mais alfa é a mesma coisa de menos o cosseno de alfa, porque a única coisa que mudou é que ficou negativo. E a tangente também, vamos usar uma ideia semelhante. Lembrando que a tangente, a gente pega o ângulo todo,
faz a reta passando pela origem que encosta no eixo da tangente, e aí a gente já tem o ângulo. Mas como esse ângulo é oposto pelo vértice desse, esses dois ângulos têm a mesma tangente. Então, a tangente de π mais alfa é a mesma coisa da tangente de alfa. Então, para o terceiro quadrante, é isso que a gente tem. Mas agora, então, tá faltando o quarto quadrante. A ideia vai ser bem semelhante, só que agora, ao invés de comparar com π, a gente vai comparar com 2π. Como assim? Reparem que aqui a gente tem que esse triângulo é igual a esse triângulo aqui, eles são congruentes. Esse ângulo é igual a esse, e aí eu quero saber qual que é esse ângulo aqui, qual que é o seno desse ângulo. Bom, o seno desse ângulo nada mais é do que o seno de 360 graus menos esses 45 graus. E aí a gente vai obter o seno de 315. Mas como esses triângulos são iguais, esse tamanho aqui é igual a esse. A única diferença é que ele vai ser negativo. Então, o que a gente consegue é que o seno de 2π menos alfa, 2π é tudo, tirei alfa, 45, dá a mesma coisa do seno de alfa, dá a mesma coisa desse seno aqui, só que negativo. Se a gente vai olhar o cosseno, a ideia é semelhante. Como esse triângulo é o mesmo que esse tamanho aqui é o mesmo. Então, quer dizer que o cosseno de 2π menos alfa, 2π menos alfa, é a mesma coisa do cosseno de alfa. E é o mesmo sinal porque está na parte positiva do eixo x. Os dois estão na parte positiva do eixo x. E por último, a gente vai ter a tangente de 360 graus menos alfa. Então, a tangente disso tudo aqui é a mesma coisa da tangente de 360 menos esse ângulo aqui. Mas esse ângulo aqui, se a gente olhar por simetria, é igual a esse ângulo aqui. Então, a gente tem que a tangente de 2π menos alfa é igual a tangente de alfa, só que com sinal negativo, que está aqui embaixo. Então, aqui a gente viu seno, cosseno, tangente, comparando com os ângulos do primeiro quadrante. Por isso que chama redução ao primeiro quadrante. A gente compara com os ângulos do primeiro quadrante. Aqui eu fiz uma circunferência só para fazer o resuminho de o que vocês vão ter que pensar na hora de fazer todos esses ângulos que foram que a gente acabou de ver aqui. O que a gente vai fazer no fim das contas é o seguinte. Aqui vocês sempre vão fazer π menos alfa. Aqui embaixo no terceiro quadrante é π mais alfa. E no quarto quadrante é 2π menos alfa. Alfa é sempre o ângulo que a gente quer chegar no primeiro quadrante. Vamos pensar no ângulo de 225. Eu quero seno, cosseno e a tangente do ângulo de 225. Como o 225 está no terceiro quadrante, o que foi feito para chegar no 225 foi π, ou seja, 180, mais alfa. Mas quem que é alfa? Bom, então quer dizer que o que eu fiz foi 225 é igual a 180 mais alfa. Então quer dizer que alfa é 180 menos 225, 45. Então quer dizer que o seno, o cosseno e a tangente é o mesmo do que o seno, cosseno, a tangente, do que 45, exceto pelo sinal. O seno no terceiro quadrante é negativo, então quer dizer que isso daqui vai dar menos o seno de 45 graus. O cosseno no terceiro quadrante também é negativo, porque é essa parte aqui. Então, é menos o cosseno de 45 graus. A tangente no terceiro quadrante, bom, como está no terceiro, a gente passa pela origem, tem que chegar lá na reta. É positivo, então quer dizer que é igual a tangente de 45 graus. Então, o que a gente pode ver aqui é que, sabendo o ângulo que a gente quer encontrar, basta usar essa formulazinha e a gente encontra quem que é o alfa. Bom, gente, por esse vídeo é isso, até mais.